Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Beato Teodoro Ronza. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Solenidade de todos os santos que estão com Cristo na glória. Na mesma celebração festiva, a Santa Igreja ainda peregrina sobre a terra venera a memória daqueles cuja companhia alegra os céus, para que se estimule com o seu exemplo, se conforte com a sua proteção e com eles receba a coroa do triunfo na visão eterna da Divina Majestade. Em Terracina, no litoral do Lácio, na atual Itália, São Cesário, mártir. Data da morte incerta. Em Dijon, na Gália Leonense, atualmente na França, São Benigno, que é venerado como presbítero e mártir. Data da morte incerta. Em Arvena, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, Santo Austremônio, bispo, que, segundo a tradição, pregou nesta cidade a palavra da salvação. Data da morte no século III. Em Paris, na Gália Leonense, na Audier na França, São Marcelo, bispo. Morte no século IV. No território de Bourges, na Aquitânia, também na Audier na França, São Rômulo, presbítero e abade. Morte no século V. Em Tivoli, no Lácio, na atual Itália, São Severino, monge. Morte no século VI. Em Milão, na Lombardia, também na Itália, São Magno, bispo. Morte no século VI. Em Bayeux, na Gália Leonense, hoje na França, São Vigor, bispo, que foi discípulo de São Vedasto. Morte no ano 538. Em Angers, na Neústria, também na Audier na França, São Licínio, bispo, a quem o Papa São Gregório Magno encomendou alguns monges destinados para a Inglaterra. Morte no ano 606. Em Larcham, cidade do Gatinais da Aquitânia, também na França, São Maturino, presbítero. Morte no século VII. No território de Terouanne, na Flandres, igualmente na Audier na França, Santo Aldemaro, que, sendo discípulo de Santo Eustáquio, abade de Luxeuil,
foi eleito bispo dos Morinos e renovou nesta região a fé cristã. Morte no ano 670. Em San Sepolcro, na Úmbria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Rainério de Arezzo, religioso da Ordem dos Menores, admirável pela sua humildade, pobreza e paciência. Morte no ano 1304. Em Lisboa, cidade de Portugal, São Nuno de Santa Maria, Nuno Álvares Pereira, religioso da Ordem dos Carmelitas, cuja memória se celebra em Portugal no dia 6 de novembro. Morte no ano 1431. Em Shimabara, no Japão, os beatos Pedro Paulo Navarro, presbítero, Dionísio Fujishima e Pedro Nizuka Sandayu, religiosos da Companhia de Jesus, e Clemente Kyuemon, mártires, que foram lançados na fogueira em ódio à fé cristã. Morte no ano 1622. Em Haiduon, cidade do Tonkin, hoje Vietnã, os santos mártires Jerônimo Hermosilo e Valentim Berre Ochoa, bispos, e Pedro Almator Ribeira, presbítero, da Ordem dos Pregadores, que foram decapitados por ordem do imperador Tu-Duc. Morte no ano 1861. Em Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Ruperto Mayer, presbítero da Companhia de Jesus, zelosíssimo guia dos fiéis, grande protetor dos pobres e dos operários e eminente pregador da palavra de Deus, que, perseguido pelo nefando regime nazi, foi deportado para um campo de concentração e depois internado num mosteiro, privado de toda a comunicação com os fiéis. Morte no ano 1945. Em Mukachevo, cidade da Ucrânia, o beato Teodoro Jorge Ronça, bispo e mártir, que, em tempo de perseguição contra a fé cristã, pela sua indefectível fidelidade à Igreja mereceu alcançar a palma gloriosa. Morte no ano 1947. Beato Teodoro Ronza. O bispo Ronza demonstrou uma fé heróica no contexto político e social difícil do seu tempo, indicando como resistir à pressão contra as liberdades civis e religiosas de seu povo. Sem medo ele foi para o seu martírio, exortando os fiéis a renovarem o seu batismo e testemunhando publicamente a sua fé em Cristo e fidelidade à Igreja de Roma. Santos saem desta vida para irem ao encontro do Senhor para sempre, no amor eterno que supera toda injustiça e até a morte. Nós sentimos presente entre nós, o beato Teodoro, mas também o inesquecível Papa João Paulo II, que o beatificou, e que em maio passado atingiu o mesmo objetivo. Com eles, invocamos Maria para sustentar-nos e nos fazer repetir todos os dias para o próprio Cristo, totus tuus ego sum. Senhor, eu quero ser todo seu. Se ele não tivesse falado no coração estas palavras, poderia o beato Teodoro permanecer fiel na hora do martírio? Certamente que não. Com fé, no entanto, ele foi capaz de mover as montanhas de perseguição e permanecer na confiança em Cristo e na Virgem Maria até o último suspiro, como confirmado em toda a sua vida. Homilia do Cardeal Sandri, celebração dos 100 anos do nascimento do beato Teodoro Ronza, 6 de julho de 2011. O beato bispo Teodoro Ronza conduziu a Igreja dos Greco-Católicos na Diocese de Mukachevo no período mais crítico da história da Igreja ucraniana. Ele nasceu 14 de abril de 1911 em Veliki Baikil, na região Transcarpatia. Seu pai era um funcionário da ferrovia. Teodoro completou seus estudos de filosofia e teologia na Universidade Gregoriana de Roma. Foi ordenado sacerdote no Natal de 1936. A partir da primavera de 1938, ele serviu como pastor das aldeias na montanha de Berezovenis na Baistra no distrito de Chust. No outono de 1939, ele foi nomeado diretor espiritual e professor da Escola Superior de Filosofia Teologia Uzhhorod. Em 24 de setembro de 1944, com apenas 33 anos, foi ordenado bispo. Como parte das medidas ordenadas pessoalmente por Stalin, hostil à religião, foi ordenada a supressão, e depois a total aniquilação da Igreja Católica. Os católicos deveriam fundir-se com a Igreja Ortodoxa Russa. Isso também determinou o destino do bispo Teodoro. Como o bispo nunca negou a união com a Santa Sé, na verdade, ele preparou sua diocese e seu clero para não ceder, começou assim,
a prisão de sacerdotes e um número crescente de igrejas foi entregue aos ortodoxos. Uma vez que não foi possível encontrar qualquer razão, mesmo ilusória, para fazer uma prisão do bispo Teodoro, foi planejado seu assassinato. Durante uma visita pastoral foi envolvido em um acidente de automóvel fictício e ele foi ferido. Transportado para o hospital em Mukhačevo, o bispo convalescente, no dia 1 de novembro de 1947, foi envenenado pelo general da Polícia de Estado e seus agentes especiais. Bispo Teodoro estava ciente de que a confissão da fé e sua fidelidade à Igreja lhe custou a vida. O seu exemplo ajudou a constância na fé de sua diocese, da maioria do clero e dos fiéis durante as perseguições, tornando-se o símbolo da resistência. Beato Teodoro Ronza, rogai por nós.